Na videoaula de hoje, eu abordei sobre grau do adjetivo. É o grau comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade, superlativo absoluto. Vocês assistiram a nossa videoaula? Entenderam tudo que foi abordado na nossa aula de hoje? Então agora iremos realizar algumas atividades para fixação do conteúdo abordado na aula, ok? Então eu quero nesse momento passar para vocês algumas instruções. Vamos começar. A nossa primeira atividade fala: complete as frases de acordo com o grau comparativo pedido. Nas 3 primeiras frases, está solicitando que vocês completem cada frase com o grau comparativo de superioridade. E aí, que termo vocês deverão utilizar para completar com o grau comparativo de superioridade? Vocês se lembram? Qualquer coisa, assistam novamente a nossa videoaula, ok? E nas próximas frases, está solicitando que vocês completem com o grau comparativo de inferioridade, ok? Vocês devem se lembrar dos termos que deverão utilizar para completar cada frase. E as próximas frases, vocês deverão completá-las com o grau comparativo de igualdade, tá bom? Número 2. Complete as frases de acordo com o grau comparativo pedido. Está entre parênteses, tá? Vocês, a letra A está solicitando que vocês completem com o grau comparativo de superioridade. Qual o termo que vocês deverão utilizar? Mais que, entenderam? Então vai ficar assim: Mônica é mais elegante que Marta. Quando é inferioridade, é menos que. Quando é igualdade, é tão e quanto. Esses são os termos que vocês deverão utilizar para completar cada frase da questão 2. Questão 3. Forme frases com as palavras abaixo, usando adjetivos no grau comparativo de superioridade. Agora, vocês deverão completar somente utilizando termos que pertencem ao grau comparativo de superioridade. Número 4. Numere de acordo com a legenda. Se na frase você encontrar grau comparativo de igualdade, coloque letra A. Se você encontrar grau comparativo de superioridade, coloque letra B. Se você encontrar grau comparativo de inferioridade, você coloca a letra C. Número 5. Complete as frases com melhor, pior, maior e menor, ok? Esses são os termos que vocês deverão utilizar para completar as frases. Número 6. Baseando-se no exemplo exposto, elabore frases comparativas a partir das sugestões propostas entre parênteses. O meu exemplo está assim: tenho política econômica perversa e ineficiente, e o termo que eu devo completar é com comparativo de igualdade. Aí minha frase ficou: esta política econômica é tão perversa quanto ineficiente. Então vocês deverão completar as demais frases utilizando termos para que estas se tornem frases com grau comparativo de igualdade. A nossa próxima atividade de língua portuguesa já aborda
o grau superlativo, que também aprendemos na nossa videoaula de hoje. Questão 1 sobre o grau superlativo. Reescreva as frases mudando os adjetivos em destaque no grau superlativo absoluto sintético. A letra A prova estava difícil. A palavra que está destacada é difícil, então vocês deverão colocá-la no grau superlativo absoluto sintético, então vai ficar dificílima. Aí a frase vai ficar: a prova estava dificílima, ok? Na frase B, a palavra que está em destaque é engraçado e humilde. Então, vocês deverão reescrever esta frase colocando essas palavras no grau superlativo absoluto sintético. E assim vocês deverão fazer com as demais frases. Na questão 2, vocês deverão transformar os adjetivos analíticos abaixo, seguindo o exemplo. Fraquíssimo, fraco, ok? Aí vocês deverão fazer a mesma coisa com os demais adjetivos. Na questão 3, passe as palavras para o superlativo conforme modelo. Eu coloquei alguns adjetivos e vocês deverão colocá-los no grau superlativo absoluto, seguindo o exemplo. Ágil, agílimo. Ágil, um adjetivo que eu passei para o grau superlativo absoluto e ficou agílimo. Vocês deverão fazer o mesmo com os demais adjetivos. Questão 4. Reescreva as frases mudando os adjetivos em destaque no grau superlativo absoluto sintético. Letra A. A prova estava difícil. Então, o adjetivo da frase é difícil. E vocês deverão transformá-lo no grau superlativo absoluto sintético, tá? Então, a frase ficará assim: a prova estava dificílima, certo? Letra B, o ator é engraçado e humilde. O adjetivo em destaque é engraçado. Letra C, a professora é magra e sensível. Os adjetivos em destaque são magra e sensível. E na letra D, Pedro é amável e divertido. Os adjetivos são amável e divertido. Então, vocês deverão reescrever as frases, transformando cada adjetivo em destaque no grau superlativo absoluto sintético, seguindo o exemplo. E a última questão, transforme os adjetivos analíticos abaixo. Fraquíssimo é muito fraco. Terribilíssimo, muito terrível. E assim vocês farão com os demais adjetivos, ok? Bom, pessoal, também solicitei que vocês realizassem algumas atividades do nosso livro didático, páginas 8 e 9. Página 8, questão 8. De acordo com a autora do poema, o poema é o que nós estudamos na semana passada. As paredes têm ouvidos, ok? Então, de acordo com a autora do poema, qual é a forma mais usada para compartilhar a sabedoria dos provérbios no dia a dia? Leia o verso a seguir e assinale a resposta correta. O verso é: os provérbios estão na boca do povo. E abaixo nós temos as ilustrações. Então, qual ilustração se refere ao verso: os provérbios estão na boca do povo? Assinale a resposta correta. É uma ilustração somente, tá? Questão 9. Observe os provérbios abaixo e responda. Primeiro provérbio: a vaca vai para o brejo. Segundo, boa asa voa com qualquer vento. Terceiro, os provérbios andam na boca do povo. Questão A. As palavras destacadas indicam, as palavras destacadas são vai
voa e andam. Essas palavras são nomes simples, um nome qualquer, são características, ou essas palavras representam uma ação? Marquem aí a resposta certa. B. Em que tempo essas ações acontecem? Novamente, vocês deverão ler cada provérbio e registrar em que tempo cada ação está acontecendo, no presente, passado, futuro. C. Quais nomes estão combinando com os verbos abaixo? Escrevo. Palavra vai. Qual nome está combinando com o verbo vai? Verbo voa. Qual o nome que está combinando com o verbo voa? Verbo tem. Qual nome está combinando com o verbo tem? E verbo andam. Qual o nome que está combinando com o verbo andam? Tá? Questão 10. Complete as ideias dos provérbios a seguir. Não se cutuca onça. Então, vocês deverão completar cada provérbio. Se vocês não conhecem, então vocês deverão pesquisar para que assim vocês possam completá-los, ok? Página 9. Reescreva os provérbios acrescentando os verbos no quadro abaixo. Os verbos são sai, tem e enganam. Então aí tá fácil. Cada provérbio será completado com um verbo. Nós temos 4 verbos e 4 provérbios, tá? E não irão repetir nenhum verbo aí, tá? É um verbo para cada provérbio. Questão 12. Escreva outros provérbios no espaço abaixo e pinte conforme indicado na legenda. Vou dar um exemplo para vocês. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, vocês deverão escrever um provérbio aí em cada quadrinho. Então, estou dando agora um exemplo. Deus ajuda quem cedo madruga. E no caso aí, vocês vão pintar no provérbio que vocês escreveram os verbos de azul. Quais são os verbos do provérbio? Pintem de azul. E os nomes que combinam com os verbos, vocês deverão pintar de amarelo. No caso aqui que eu citei, Deus ajuda quem cedo madruga. O meu verbo ajuda, então eu irei pintar o meu verbo de azul. E qual a palavra que está combinando com o verbo ajuda? É Deus. Então, eu irei pintar a palavra Deus de amarelo, que é a palavra que está combinando com o verbo. Questão 13. No verso, o dito popular em vento, a palavra em destaque indica. A palavra destacada é a palavra que se encontra em negrito. Essa palavra indica o quê? Letra A, que o dito popular é algo conhecido para quem fala no poema, que o dito popular é algo incompreensível, e letra C, que o dito popular não é conhecido para quem fala no poema. 14. Leia os versos abaixo e responda. Os provérbios andam na boca do povo. E o outro verso, o dito popular em vento. Agora, novamente, vocês deverão analisar as palavras destacadas, as palavras que estão em negrito. As palavras em destaque se referem, letra A, aos nomes, ou seja, aos substantivos. B, se referem às características, ou seja, aos adjetivos. Ou letra C, se referem às ações,
ou seja, aos verbos. As palavras destacadas em cada verso, elas se referem aos substantivos, aos adjetivos ou aos verbos, tá? 15. Se a autora tivesse escrito nas frases da atividade anterior uns provérbios andam na boca do povo, ou tivesse escrito um dito popular é invento, esses versos teriam o mesmo sentido? O que vocês acham? Então, são essas atividades de hoje. Façam com bastante atenção e amanhã postarei a correção para que vocês possam realizar a autocorreção da atividade e me enviar para que assim eu possa estar realizando a correção, ok? Beijos e até a nossa próxima aula.